Boa tarde a todos, a todas. Uma felicidade imensa receber vocês aqui em mais um webinar da Nilo. Hoje a gente está reunido para discutir aí um tema extremamente relevante, que são as tecnologias emergentes para a saúde da mulher. E para isso a gente trouxe duas feras aqui para contar um pouco para a gente, conversar, bater um papo sobre como é que está esse momento, né, do mercado, as tendências, para a gente discutir o que tem sido feito. Então, a gente está aqui com a Ana Fernanda Centroni, que é gerente operacional do Hospital Albert Einstein, e com a Renata Pareschi, que hoje está lá atuando no Cristóvão da Gama, né, da Rede DASA, fazendo esse trabalho com as linhas de cuidado como enfermeira navegadora. Vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre vocês, se apresentarem aí para o público. Vamos começar com a Ana Fernanda e depois a Renata se apresentando e aí a gente começa. Tá bom. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer, né, todo o time aí da Nilo pelo convite, né, é um prazer estar aqui com vocês nessa web de hoje. Sou Ana Fernanda, de formação eu sou enfermeira, né, eu atuo no Einstein, na Oncologia do Einstein há 23 anos, né, e hoje ocupo aí o cargo de gerente operacional. Durante muitos anos aí, atuando bem à frente aí da parte assistencial, e também implementei toda a parte aí de navegação dentro do Centro de Oncologia e Hematologia, né, acho que a oncologia em si só é uma especialidade, né, que hoje em dia cada vez mais a gente discute sobre tecnologia, sobre a implementação de novas tecnologias, e acredito aqui que a gente vai ter uma hora de muita discussão e muito rica aí para compartilhar com vocês. Olá, boa tarde a todos. Também me sinto muito honrada em fazer parte deste grupo aqui, dessa conversa aqui na webinar. Meu nome é Renata, eu sou enfermeira navegadora, sou enfermeira há 20 anos e estou há 2 anos como enfermeira navegadora aqui no Hospital Cristóvão da Gama, um dos hospitais da rede DASA, né. Hoje nós temos algumas linhas de cuidado aqui no hospital, entre elas, as linhas clínicas e cirúrgicas. Eu faço acompanhamento das linhas cirúrgicas, então gastroplastias, artroplastias de quadril e joelho e, para um público agora também totalmente voltado para a mulher, que é a linha de cuidado de endometriose. Então a gente faz esse acompanhamento com as mulheres com endometriose há pouco mais de 2 anos. Nossa, muito bem-vindas, obrigada por terem aceitado esse convite. Acho que é um tema que toca nos nossos corações, né? Dado que somos mulheres. Eu sou Ana Carolina, para quem não me conhece, eu estou como diretora de saúde hoje aqui na Nilo. Também sou enfermeira de formação, tem um tempo aí que não estou na assistência, trabalho mais com tecnologia e processos, mas então temos um call aí com enfermeiras aqui para a gente poder aprofundar nessa questão da entrega de cuidado, olhando para como a tecnologia pode apoiar. Eu acho que, só para fazer uma introdução sobre o tema, a gente sabe que, historicamente, a gente tem sido negligenciados, né, na questão do cuidado, tanto em relação à pesquisa clínica, até quanto manejo, né, em sintomatologia. A gente sabe, por exemplo, acho que um exemplo mais clássico, o do infarto agudo do miocárdio, né, que sintomas nas mulheres são diferentes dos sintomas dos homens e muitas, às vezes, clínicos ali que estão atuando não sabem diferenciar. Isso pode ter um desfecho negativo, né, para a mulher que busca um cuidado. Saiu recentemente também alguns estudos de como ter uma médica, né, uma pessoa clínica mulher cuidando de uma mulher tem melhores desfechos para essas pacientes aí, né? Então a chance de sucesso, de melhor recuperação é mais alta quando a gente tem uma mulher cuidando de outras mulheres, né? Então, e imagino que existem muitas dores de acesso, de como entregar um melhor cuidado, e que no mundo que a gente está hoje, a tecnologia talvez consiga impulsionar muito mais essa revolução, né? E colocar ali essa necessidade de um cuidado de maneira adequada, olhando para as especificidades
das mulheres, né, de uma maneira mais ideal, fazendo com que todo mundo consiga receber aquilo que é de fato necessário para se manter bem. Aí, para começar, eu queria escutar um pouquinho de vocês duas. Como é que vocês enxergam essa evolução nos cuidados da saúde feminina, né, nos últimos anos? Aí pode ser a Renata aqui, ou a Ana que se apresentou primeiro, a Renata falou. Pode ser a Ana, vou deixar, depois a gente fala com a Renata. Vamos por ordem alfabética. Acho que ao longo dos últimos tempos, né, a gente vê, eu vejo um impacto muito positivo a incorporação de novas tecnologias, né, falando um pouco aí da minha área de atuação, então, a tecnologia vem para trazer avanços, né, e diagnósticos cada vez mais precoces, cada vez um tratamento mais customizado para a mulher como um todo, né, e isso também, acho que o acesso a essas novas tecnologias e a implementações de tecnologias, ela traz aí um empoderamento para a mulher, né, de conhecimento do seu corpo, da sua saúde e de realmente começar a ter uma tomada de decisão em cima, né, da sua saúde, né, então a importância disso, da mulher se reconhecer, conhecer o seu corpo, né, e suas necessidades, e eu acho que isso, todas as tecnologias, elas trazem como um benefício, assim, acho que eu vejo como, né, sem entrar num tema específico, mas de um modo geral, como um dos maiores benefícios pensando em saúde da mulher. Sim, e as mulheres, de fato, a Ana Carolina trouxe, né, como as mulheres foram negligenciadas ao longo do tempo, né. E eu que tenho acompanhado as mulheres com endometriose, então a gente, como mulher, a gente cresce ouvindo que ter cólica é normal, né, e não é normal, né. Então, muitas mulheres, a endometriose, então, a gente, antes dessas pacientes serem submetidas a tratamento, quando a gente pergunta para elas qual é o nível de dor que elas sentem, de 0 a 10, ainda muitas brincam, né: "Posso dar 11?", mas uma média de dor é uma média de 9, né, então são dores muito intensas, né, e a gente cresce achando que dor é normal, muitas acham que são olhadas até como se a dor delas fosse frescura, como se não fosse verdade, né, e a gente percebe que isso atrasa o diagnóstico, né, e na hora de fazer o tratamento é uma endometriose mais comprometida, né, então eu acho que a tecnologia, ela vem para ajudar a mulher a conhecer o seu corpo, a entender o que também, não é certo. Hoje a gente tem algumas plataformas aí, algumas, eh, que ajudam as mulheres tanto a entender o ciclo menstrual, período de ovulação e também esses sinais, né, de alerta. Acho que muito, muito importante isso que você trouxe, principalmente na endometriose, né? A gente sabe, acho que um dos principais incidências de câncer hoje, a gente tem câncer de mama, né? Que aí acho que a Ana Fernanda conhece bastante, mas o câncer de útero também super relevante para a mulher. A endometriose tem uma prevalência alta, e a gente sabe que demora-se quase 6 anos para fechar um diagnóstico por essa negligência, né, que é feita por esse cenário. Você está sentindo dor há muito tempo, dores elevadas, intensas, e elas não são, às vezes, valorizadas, porque isso é feito é visto como normal, né? E tudo bem, uma coliquinha, ok, né? Mas não é normal sentir dor num nível 9 toda vez que você tem o seu ciclo menstrual, né? Não é natural isso. Então, a gente precisa quebrar muitas barreiras, né? E falar mais sobre isso. O que eu gosto muito hoje em dia, eu acho que a gente pode falar mais sobre as coisas para trazer mais para o topo da mente das pessoas e ficar mais conscientes, né? A gente não precisa problematizar tudo, mas estar consciente de que alguns processos precisam ser alterados é super importante. Acho que a tecnologia também vem para ajudar a gente a como alterar, ter outras visões, né? Em cima de processos que já são feitos há muitos tempos. Eu tenho uma questão, que aí eu vou continuar explorando vocês duas aí, mas a gente sabe, né? Aí, acho que 2020
veio para acelerar a adoção de saúde digital, de tecnologia, né? A pandemia, a gente sabe que em outros países, como Israel, até o próprio Reino Unido lá, o NHS, já tinha programas, né, digitais para a saúde. A gente teve um pequeno avanço em 2019, depois voltou atrás, e aí em 2020 a pandemia nos colocou numa posição de acelerar a adoção da tecnologia, mas olhando para esse cenário da saúde da mulher, da saúde feminina, o que vocês acham que desafios aí, que barreiras que precisam ser superadas para que a gente consiga ampliar essa adoção desse cuidado digital? Pensando no cuidado digital, melhorando esse acesso, melhorando essa triagem, né, facilitando esses tempos de diagnóstico, como vocês trouxeram. Eu vejo, assim, né, pensando assim, hoje a gente tem muitas tecnologias, né, a gente tem diversos aplicativos, a gente tem muita informação circulando na internet, né, então qualquer coisa que a gente colocar na internet, a gente encontra uma resposta. Hoje a gente tem aí sites, né, aplicativos com inteligência artificial que trazem algumas respostas para vocês, mas eu acho que o mais importante nesse processo seria, assim, ter linhas de cuidado muito bem desenhadas, né, então, assim, realmente, como que a gente desenha a jornada desse paciente, esse paciente se identificar dentro dessa jornada, né? Porque ter acesso à informação, acho que hoje é muito mais fácil, mas o que eu faço com essa informação e como eu consumo essa informação, o que vem primeiro, o que eu preciso fazer. Acho que esse direcionamento aí do cuidado, né, acho que hoje eu vejo aí como um grande desafio, né. Acho que a gente na tecnologia, a gente se acomodou a uma necessidade daquele momento, né, então a gente começou a usar diversas plataformas para atender de uma forma digital os pacientes, né, mas como a gente incorpora isso no dia a dia, né, e como que a gente navega esse paciente aí ao longo da sua necessidade, né. Então, muitas vezes a gente tem programas específicos de cada instituição, porque é o que é importante no processo dentro daquela instituição, mas quando eu penso aí no público leigo, em estar buscando daí informação, né, como que eu oriento ele, né, quais são os passos que precisam dar e qual que é o próximo passo. Então eu vejo, assim, a falta talvez de uma informação estruturada, relacionada a linhas de cuidado, a jornada, pensando, né, tanto em endometriose como no câncer de mama, né, em qualquer doença aí, qualquer assunto relacionado à saúde da mulher, até mesmo questões preventivas, né, hoje em dia a gente tem rastreios diferentes, enfim, né, a gente faz o Papa Nicolau num período diferente do que se fazia anteriormente, indicação, né, de exames de imagem, enfim, então acho que isso precisaria se tornar um pouco mais palpável, pensando no público geral, né, pensando que a gente tem uma população privada, uma população, né, do sistema público e com acessos e culturas totalmente diferentes. Então, como que a gente populariza talvez esta informação, né, e garanta uma visão, assim, geral, pensando na saúde da mulher como um todo. Perfeito. E você, Renata, que... Não, e eu acho que um dos grandes ganhos também para tudo isso é na diminuição do tempo para o diagnóstico, né. Então a tecnologia ela vem aí para diminuir o tempo de diagnóstico, então quando a gente olha pra oncologia, né, quanto mais cedo o diagnóstico de um câncer, melhor é o prognóstico desse paciente, né. Então a tecnologia ela vem para diminuir esse tempo de diagnóstico e pegando o que a Ana Fernanda disse, né, de ter uma linha de cuidado bem desenhada, bem estruturada, onde a gente tem um canal de comunicação, né, com essa paciente, seja inicialmente por inteligência artificial, onde depois de sanada algumas dúvidas, né, seja encaminhada ou para a enfermeira navegadora ou para o médico. Então isso é um ganho não só para a paciente, mas também para o sistema de saúde, porque diminui às vezes idas desnecessárias para o pronto-socorro, né, e a gente tem aí hoje, né, pronto-socorros completamente cheios, onde tempo de espera são enormes, e aí às vezes a gente consegue, com o uso da tecnologia, fazer com que essa paciente evite
né, a ida dela para o pronto-socorro, e isso realmente otimiza todo o sistema de saúde, impacta não só na qualidade de vida dela, mas também impacta positivamente para o sistema de saúde. E você trouxe um ponto super importante. Eu acho que em todas as situações, o tempo ele é super precioso, né? Quando a gente está falando de saúde, principalmente de diagnóstico, a gente sabe que é tudo muito tempo sensível, né? A oncologia, acho que é um dos principais exemplos disso, mas na endometriose também, né, Renata? Porque a gente vê quanto tempo a pessoa sofre e às vezes ela tem aderência em múltiplos tecidos que poderia ser evitado se tivesse sido desconfiado disso, né? Com 2, 3 meses ali de sintomas, a gente tivesse tomado uma atitude, né? Ao invés de esperar anos. E tem um outro ponto que eu acho que são dois custos, né? A gente tem um custo de vida da pessoa e a gente tem um custo do sistema de saúde, né? Então, esse diagnosticar antes o câncer de mama mesmo, né? Então, você tem um custo médio de um paciente com câncer de mama no estágio 1, que é de 12 mil. Quando ele passa para o estágio 2, ele vai para 34 mil. Quando vai para o estágio 3, é 55 mil. E aí você tem 50% hoje sendo diagnosticado no estágio 2, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar. Então, você tem um abismo, né? Se você pudesse só mexer esses números e diagnosticar 50% no estágio 1 e 30% no estágio 2, ao invés de ser o contrário, você poupa bilhões para o sistema, que podem ser usados de outras formas, né? Em campanhas preventivas, em melhoria das suas próprias tecnologias, né? Esse recurso poderia ser melhor usado quando a gente consegue antecipar esse diagnóstico, né? Vocês entendem hoje que vocês estão aí, né, na linha de frente, com bastante pessoas clínicas no dia a dia. Como é que é a postura hoje dos profissionais para adotar as tecnologias para a gestão da saúde da mulher? Vocês acham que os médicos, os enfermeiros, eles estão mais abertos? Ainda existe algum ceticismo? A questão da inteligência artificial, né? Acho que a Renata trouxe ali, poxa, um apoio, né? Fazer uma triagem para facilitar. Tem um medo, a concorrência aí com o chat GPT, como é que vocês estão vendo isso no dia a dia? Olha, assim, acho que, até trazendo o que foi falado, hoje a gente tem um sistema de saúde hiper, superlotado, né. Acho que quando a gente olha os PAs, qualquer internação, assim, a maioria das instituições estão com mais de 100% de ocupação, né, e acho que cada vez mais eficiência, ela é cobrada, né, mas só que uma vez que eficiência é cobrada, a gente não pode perder a questão de qualidade e segurança. Então acho que os profissionais da saúde, eles estão super engajados e acho que tem uma aceitação muito grande, da implementação de novas tecnologias. Acho que existe talvez um receio, né, em relação à inteligência artificial, né, existe muito isso: "Ah, meu emprego vai deixar de existir, eu vou deixar de ter um papel aqui". Eu acho que as profissões, elas vão se acomodar de uma outra forma, né, que a inteligência artificial, ela não vai por si só resolver as coisas, mas eu acho que algumas profissões, algumas posições, elas vão se transformar, não que elas vão deixar de existir. E eu vejo, assim, que, os profissionais aceitam muito e acho que esperam muito dessas tecnologias, muito para apoio aí no dia a dia. Então, tanto pela parte de eficiência, né, como garantir que eu consiga ficar, no caso do enfermeiro, por exemplo, mais tempo à beira-leito, né, se eu tenho um sistema inteligente me apoiando, me ajudando nas tomadas de decisões, né, pensando aí em direcionar, quando você tem um protocolo descrito e consegue direcionar, né, que caminho que você deve seguir, então, e garantindo até um padrão, né, então usar toda essa tecnologia a seu favor, né, te apoiando aí no dia a dia, na tomada de decisão, no cuidado do paciente e garantindo o melhor desfecho. E até do que você falou, né, da questão aí do custo, né, da saúde, acho que quanto mais eficiente a gente é e mais precocemente a gente cuida desses pacientes, a gente diminui o custo, né, desse cuidado e a gente aumenta acesso, né. Então aumenta acesso o quê? Se eu sou mais eficiente no cuidado, eu gero mais
espaços para tratar mais pacientes, então eu sou mais eficiente, eu giro mais o meu leito, eu tenho mais poltronas para fazer quimioterapia, como também, pensando aí no sistema público, né, quanto mais eficiente eu sou e eu gasto menos recurso com isso, porque eu identifico mais precocemente, né, eu consigo colocar mais pacientes para dentro, né, eu tenho mais capacidade financeira para cuidar de mais gente, vamos dizer assim, e de levar acesso à saúde a mais pessoas. Então, eu acho que de um modo geral, é vista com muito bons olhos, né, acho que tem um receio como para qualquer outra profissão, quando a gente pensa em incorporação de tecnologias, mas eu acho que é um acomodar de como a gente vai usar essas tecnologias nos apoiando no dia a dia. Perfeito. E Renata, como é que está a sua visão aí, o seu dia a dia, o que você já faz? Não, eu acho que aqui vem como um apoio mesmo, um apoiador, a tecnologia vem para apoiar, equipe médica e a navegação, né, em si. Então, o médico, por exemplo, que vai fazer o acompanhamento da endometriose, depois dessa paciente operada, semestralmente, quando ela chega no consultório, ele consegue entender como essa paciente ficou, né. E às vezes até mesmo se ela começa a sentir dor, novamente, essa paciente já é uma paciente que foi operada, ela está medicada e ainda assim ela está com dor, então às vezes é algo que a gente consegue intervir também. Então a tecnologia ela vem para como apoiador da equipe médica, né. E evita também, às vezes a agenda do médico é tão cheia, né, e evita às vezes, muitas vezes, a vinda dela para o ambulatório, e a gente consegue ter um histórico dessa paciente, tanto de qualidade de vida, e aí também olhando pra dor. Boa. Eu vou convidar aqui o pessoal que está assistindo com a gente participar um pouco, então a gente vai lançar uma enquete aí para vocês, uma perguntinha sobre como vocês enxergam as iniciativas aí para melhoria, né, da saúde da mulher. Então a gente tá aí na telinha de vocês, aguarda a resposta para que vocês possam interagir aqui também com a gente. E se vocês tiverem perguntas, gente, pode enviar também aqui que a gente vai trazendo para as nossas convidadas. Ó, eu vou começar a direcionar um pouco mais agora que a gente abriu o leque, conseguir entender a visão de vocês aí de modo mais geral, mas vou começar a direcionar. E aí, Ana Fernanda, vou trazer um pouquinho para a tua área aí de expertise, de onco, né? E como é que você enxerga, né, o impacto do uso de tecnologia nessa personalização e nesse acompanhamento do tratamento do câncer, né? A gente fala muito sobre a gente ter aquela saúde 4P, né? Então, que ela é personalizada, ela é preditiva. Como que isso auxilia a mulher, né, que está em uma condição já complexa como o câncer? Qual é o impacto que a tecnologia pode trazer nessa personalização? Quais são os ganhos? O que você tem de experiência aí, que vocês já têm feito? Se vocês já tiverem feito alguma coisa e puder contar um pouco da experiência para a gente, seria bem bacana. Um pouquinho antes da tecnologia, né, acho que trazer um pouquinho de algumas outras mudanças dentro, né, da atuação profissional. Eu acho que nos últimos anos a gente tem visto aqui, falar bem aí, a Renata depois me complementa mesmo, né, sendo outra área, a questão da navegação, né, a importância do profissional que faz a navegação, né, dentro da jornada do paciente, e o quanto mudou, né, o acompanhamento desse paciente. A gente vê que cada vez que a gente navega esse paciente, quanto melhor a gente navega, melhor a gente maneja e antecipa efeitos colaterais, então a gente vê que a gente diminui idas a pronto-socorro, a gente atua precocemente no efeito colateral esperado pelo tratamento, mas como que a gente consegue fazer isso, né, se eu tenho muitos pacientes em tratamento, como eu consigo fazer isso e oferecer isso, né, a navegação para todos os pacientes? E daí acho que entra a questão da tecnologia, de incorporação de tecnologia, né? Hoje, assim, numa gama de pacientes e pensando, né, até no sistema público aí, a gente tem uma gama de pacientes gigantesca, daí eu acabo
atendendo alguns e não atendendo aos demais. E a tecnologia, quando incorpora a tecnologia, e daí, né, trazer um pouquinho esse exemplo para a incorporação da tecnologia, o quanto isso aumenta o meu alcance, né, e de atendimento do paciente. Então, aquela coisa, né, com a tecnologia eu consigo, ao invés de atender um paciente, que eu faço um contato telefone, né, por telefone para entender como ele está e manejar os efeitos colaterais dele, com o uso de um aplicativo, de uma plataforma, enfim, o que for, eu consigo atender todos os pacientes. Então, eu consigo disparar para todos os pacientes que foram atendidos há 3 dias atrás, 72 horas atrás, e disparar como eles estão, como eles passaram no pós-químio, se eles estão precisando de algo, enfim, como que eu posso já manejar e direcioná-los já para ser atendido por um profissional que eles precisam, né? Então, é um reforço da orientação do enfermeiro mesmo, é uma intervenção nutricional em que eu preciso fazer um ajuste nutricional, pensando aí em náusea, grau 1, em que ele não precisa ser medicado, procurar um pronto atendimento, ou até realmente antecipar um paciente que já está evoluindo com mais sintomas e que eu não vou esperar ele ficar muito grave para ele vir no pronto-socorro, e sim antecipar para que ele tenha o desfecho melhor possível, né? Então, acho que hoje, quando a gente pensa aí no paciente oncológico, né, daí eu vou falar específico aí do paciente, né, com câncer de mama, ou de ovário, ou endométrio, enfim, o quão é importante essa navegação, mas hoje ela só é possível pensando em volume de paciente e a necessidade que eu preciso suprir desses pacientes através de tecnologia, né? É insano, né? A gente começou com planilhas de Excel, né? Então a gente tenta controlar, mas tem um momento que nem a planilha do Excel ela carrega mais, né? Então, a importância da incorporação de tecnologia para nos apoiar, né, no cuidado desse paciente, e acho que hoje, né, na navegação desses pacientes, acho que é uma atribuição importantíssima que a gente tem hoje desses enfermeiros, e o que mudou até na questão de dimensionamento, né, quando a gente incorporou esse profissional navegando o paciente, né, porque ele é um paciente que ele chega muito mais pronto na área assistencial, quando eu vou dar um cuidado, então quando eu vou infundir um medicamento, quando eu vou fazer um procedimento nesse paciente, porque ele tem toda uma orientação prévia, eu consigo lembrá-lo antecipadamente, né, de um procedimento que ele vai fazer, de uma orientação que ele vai fazer e de um canal muito rápido, né? Então, dependendo do canal, né, da tecnologia que você usa, você está muito próximo daquele paciente, muitas vezes em tempo real, e garantindo a adesão dele ao paciente e, consequentemente, isso, melhor desfecho, alta mais precoce, enfim, tudo mais, né? Então, acho que não tem mais volta, né? Acho que a tecnologia veio para ficar e cada vez mais vai apoiar a equipe assistencial para entregar a melhor assistência para o paciente. Acho que você tocou em 2 pontos, assim, né? Destacar 2 pontos da sua fala que eu acho muito bacana, né? Essa questão do empoderar, né? A mulher ali, conseguir trazer as informações necessárias de uma maneira mais fácil, né? Onde ela estiver. Porque a gente sabe realmente, né? É como você falou, o Excel ele já foi uma tecnologia que foi incorporada, mas atingiu ali o limite da capacidade do que pode dar de retorno. O telefone, né? A telesaúde começou com o telefone, então você também é uma tecnologia que foi incorporada, mas também tem a sua limitação. E hoje a gente está num mundo onde a gente recebe informação de todos os lados, né? A gente está na era da rede social aí desde 2010 e vem avançando para outros tipos de interação, né? As pessoas consumindo muito mais informação. Mas ter um canal seguro de informação em que você possa receber essa informação e essa educação facilita muito, né? Porque não é uma coisa que eu li no Google, né? É aquele profissional que me acompanha que está me trazendo uma informação nova ou está respondendo uma dúvida para mim. E o outro ponto que você trouxe é essa questão da escala, né? Esse paciente poder ser acionado, né? Eu consegui acionar toda a minha base, eu consegui levar esse conhecimento para toda a minha base com o enfermeiro, com a equipe que eu tenho hoje, né? Sem eu precisar, senão a gente não vai ter nem profissionais de saúde suficiente para poder dar conta, né, da população.
Eu acho que a tecnologia ela escalona, mas ela também personaliza, né. Então, assim, eu atendo vários, mas eu identifico quem realmente precisa naquele momento da intervenção e consigo direcionar personalizando o cuidado daquele paciente naquele momento, né. Então acho que é esse um ganho, né, assim, eu aumento a minha base, mas eu não deixo de olhar o indivíduo e a sua necessidade, né. Acho que esse é o grande desafio quando a gente incorpora a tecnologia, né, não perder o individual, né, que quem está sendo cuidado, né, quer ver quem está do outro lado cuidando também, então acho que isso é muito importante. E esse ponto é essa personalização, porque você começa a trabalhar na exceção, né? Como você trouxe. Se eu disparo aí uma mensagem para todos os pacientes que há 2 dias atrás fizeram um procedimento para eu saber como eles estão, não vai, 100% não vai ter alguma coisa, né? Vou ter 5% que teve alguma reação, eu posso atuar em cima desses 5% que tiveram uma atuação, mas 100% vai se sentir acolhido, 100% vai se sentir lembrado, pensaram em mim, me perguntaram como eu estava e me dão uma chance de trazer uma outra dúvida. Eu descobri que esse canal também é um canal para eu aprender outras coisas, né? E facilitar aí que eu resolva intercorrências futuras. Então, eu também acredito muito nessa visão de uma tecnologia que aproxima, né? E eu vou até além, né, o quanto a gente aprende, e daí entra a questão da inteligência artificial. Quanto mais eu tenho esses dados, né, o que você falou, atingir, sei lá, 100 pacientes, desses 100 pacientes, 5% vão ter uma intercorrência, então consigo daí começar a mapear. Bom, então eu já tenho um perfil de como os pacientes reagem a tal tratamento, então eu consigo cada vez mais personalizar e ir atendendo cada vez mais essa camada, né, e garantindo o melhor cuidado para esse paciente, porque eu vou aprendendo daí com o que eu tenho, né, cada vez mais. Então deixa de ser um achismo, eu começo a ter dados com isso. Então além de eu cuidar, né, do paciente, eu começo a ter dados que vai apoiar a minha tomada de decisão, e não só por uma questão de tomada de decisão ali, no cuidado do paciente, mas ter uma decisão estratégica de como eu monitoro esses pacientes, como eu invisto, né, faço um investimento aí de verba em alguma plataforma que vai me trazer resultado, mas que também vai atender a necessidade do paciente e manter a nossa eficiência também, né. Então acho que tem esse lado também, tem a questão do cuidado, mas também tem a questão da sustentabilidade, né, e tudo mais. Excelente. Renata, queria trazer um pouquinho para a sua realidade, olhando nessa parte do, da Não, endometriose, né, dessa jornada. Não sei se você já tem uma experiência, que você já está usando alguma ferramenta, alguma tecnologia que está te apoiando aí a otimizar esse tempo, melhorar esse atendimento para os pacientes. Se você já tiver, eu queria que você contasse. Se você ainda não tiver e já ouviu falar de exemplos que você pudesse compartilhar com a gente também, seria incrível. hoje, então aqui no Cristóvão a gente começou com a navegação há pouco mais de 2 anos, a gente já fazia navegação da oncologia, então a oncologia ela é pioneira na navegação, né, começou a navegação quando na oncologia, e aí para as outras linhas de cuidado é tudo muito recente, né. Então a gente, vai iniciar uma parceria, né, com para navegar a endometriose, mas eu acho que para a mulher, assim, o ganho tá nessa personalização do cuidado que a Ana Fernanda comentou, né. Então nós mulheres aí, além do as mulheres que trabalham fora, né, então a gente também se dedica em casa, se dedica aos filhos, e a mulher ela é pouco olhada, né. Então ela não tem tempo, às vezes ela não tem tempo de cuidar dela, ela não tem tempo de fazer os agendamentos que ela precisa, e ter alguém navegando essa mulher, né, ou ter aí, uma plataforma que a lembre: "Olha, você precisa fazer os seus exames, você já fez?", né, e aí pensando até mesmo nos exames de rastreio, não só da endometriose, do acompanhamento, mas da saúde da mulher, né, então, é, mamografia anual, Papa Nicolau. Então, quando você tem alguém que te lembre isso e fala: "Nossa, é verdade", porque senão a gente esquece, né, de fazer o agendamento. E essa personalização, ela também vem no sentido de apoiar
e mostrar para essa mulher que às vezes ela precisa procurar ajuda fora da equipe médica, né, digamos assim. Então, a endometriose e a oncologia também, ela carrega muitas questões emocionais, né, e isso a gente costuma ver. Então, quando a gente faz o nosso acompanhamento, a gente aplica um questionário, que é um questionário onde olha 5 dimensões, e uma dessas dimensões é a dimensão emocional. Então a gente faz para essa mulher como ela está em relação à ansiedade ou depressão, né. E quando ela, dá uma resposta onde a gente percebe um desvio, então, ou ela está moderadamente ou extremamente ansiosa ou deprimida, então a gente já consegue intervir e fazer o direcionamento para ela, né. "Olha, eu acho que de repente, o que você acha de fazer um agendamento com a psicóloga para você conversar?". Isso eu acho que faz todo o diferencial. E a gente tem feedbacks muito positivos, assim, né, das pacientes, onde elas falam: "Olha, eu realmente não entendi, eu não estava vendo a necessidade de ser acompanhada com terapeuta. E quando vocês mostraram, então eu pude, e isso fez toda a diferença". Então essa personalização do cuidado também é algo que é um grande benefício da navegação, né. E as plataformas digitais vêm para ajudar e apoiar a navegação, porque como a Ana Fernanda disse, a gente não dá conta de fazer isso tudo através de planilhas de Excel, né, e a gente precisa de um apoio sim da tecnologia para isso. Nossa, esse ponto que você trouxe é muito interessante, né? Porque é isso, a mulher ela tem essa. E até a pessoa que se cuida mais dentro da casa e ela é responsável pelo cuidado das pessoas da casa também, né? Porque se não é ela buscar cuidar dos filhos, marido, parceiro, parceira, não, não acontece. Daí ela tem que orquestrar ainda esse cuidado. E ela acaba acho que é o único momento que a mulher privilegia o seu cuidado quando está gestante, né? Porque aí ela faz o acompanhamento certinho. Depois são sempre os outros antes dela. E nesse exemplo que você trouxe, é fantástico, né? Como você pode despertar, às vezes, ela para uma necessidade com uma pergunta, né? Com um rastreio, com um instrumento ali de entendimento, um questionário que às vezes é simples, mas que quando a pessoa. Porque quando você fala, né? Você fala, olha, talvez você precise de terapia. Não fala, não, é bobagem, né? Mas aí a hora que você responde 3 perguntinhas, fala, opa, tem um grau moderado, você fala, bom, talvez seja de fato a hora de buscar auxílio, né? E conseguir ter esse profissional para falar, tá na hora, vamos se conectar com um psicólogo, seria muito interessante, seria benéfico para você. Acho que auxilia muito nesse levar para o próximo passo, né? Sim, e a gente percebe, Ana, assim, como elas, conseguem enxergar que esse acompanhamento é importante, né. Então, digamos assim, que a cada 100 mulheres que eu abordo, uma não vai querer ser acompanhada, todas as outras querem, porque é alguém que está olhando para você, né. E como você disse, a gente cuida de tanta coisa e não tem ninguém para cuidar da gente, né. Então quando a gente tem, um hospital que tem um time de navegação, tem tecnologia apoiando esse time, então essa mulher vai ser amparada, né, ela vai ser cuidada e vai ser olhada, e as necessidades dela vão ser atendidas em tempo real, né. E como a gente disse lá no início, às vezes ela tem que largar tudo, porque ela está com dor e ela acha que ela precisa ir no pronto-socorro. Então quando ela manda uma mensagem, a gente consegue: "Não, calma, não precisa ir para o pronto-socorro, vamos intervir por aqui mesmo". Então eu acho que isso é um ganho, assim, para a saúde da mulher, para a mulher, para a sociedade, né, imenso. Ó, tá chegando perguntas aqui do nosso público aí, do pessoal que está assistindo. Obrigada, gente, por participar. Então, vou fazer as perguntas aqui para vocês, tá? A Tainá, ela trouxe uma pergunta que faz assim: quais são as estratégias e tecnologias mais eficazes para garantir a acessibilidade e inclusão digital na navegação da mulher, especialmente para mulheres de comunidades marginalizadas ou com baixo acesso à internet e dispositivos tecnológicos, assim? O que vocês imaginam que possa ser efetivo para conseguir
trabalhar realmente é um tema que é muito discutido na saúde digital, né? A questão do acesso, quanto a gente garante de fato acesso mesmo, quando a gente tem essas barreiras, principalmente em países como os nossos, né, que são tão heterogêneos, né? Eu acho que ainda existe um abismo muito grande entre o público e o privado, né? Acho que cada vez mais os sistemas eles estão organizados para isso, mas o acesso ainda eu vejo bem limitado. Vou contar uma experiência assim, o Einstein ele gerencia um hospital público, que é um hospital oncológico, o Hospital Municipal do Vila Santa Catarina, hoje praticamente ele está exclusivo oncológico, e a gente vê a dificuldade dos pacientes em acessar qualquer coisa que seja tecnológica. Muitas vezes até o WhatsApp é difícil a gente fazer a comunicação, porque eu dependo de uma rede de dados para fazer esse contato com o paciente. Então, assim, quando ele chega em casa, se tem um Wi-Fi em casa, a gente consegue contato, mas ao longo do caminho, no transporte, enfim, a gente perde o contato com esse paciente, e se ele não tem Wi-Fi em casa, é muito difícil. Então, realmente, eu acho que tem muito se a trabalhar, assim, eu não sei qual seria a solução, né? Eu penso aqui na questão de parcerias, né? Questão de parcerias públicos-privadas, então, assim, empresas, ONGs, enfim, eu acho que hoje tem as associações de pacientes, né, que de apoio a paciente, elas têm muita força hoje e com certeza seriam instituições que conseguiriam apoiar e trazer para mais próxima essa tecnologia para os pacientes, né? Eu estou participando aí de um workshop aí para a gente entender como que a gente leva, né, maior acesso à prevenção, né, ao público geral, assim, principalmente ao público SUS, né? Então, como que a gente garante? A gente sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente escuta que tem que fazer Papai Nicolau, que tem que fazer isso, aquilo, mas como que eu conscientizo de um modo assim que a pessoa fala, não, eu preciso fazer e tomar isso como seu, né? Então a gente pensa muito, vai criar um aplicativo, vai fazer isso, mas eu preciso criar uma solução em que aquela população ela tenha acesso e que faça sentido para ela, né? Então hoje eu vejo ainda que acho que tem diferença, né, de faixa etária, então o público mais jovem ele acaba tendo maior facilidade, mais acesso, e até dentro das plataformas, né, como as redes sociais, enfim, eu acho que tem muito tema sendo abordado e traz isso, mas quando a gente pensa um paciente já de meia idade ou idoso, né, que ele já tem uma questão de diminuir o acesso, né, o manejo da tecnologia e também o acesso da tecnologia, porque daí ele está muito mais também focado em prover para os mais jovens, né, do que para ele mesmo. Então, eu não sei a solução, mas eu entendo que sim e identifico que é uma barreira gigantesca que a gente tem hoje e apoiaria, sim, acredito muito na questão da iniciativa público-privada e principalmente essas associações aí, ONGs, enfim, em apoiar, né, ter aí um patrocínio, talvez, para levar essa tecnologia para a população. Acho que um ponto que você trouxe que a gente tem participado de alguns projetos também, e a conectividade é um pilar aí, né, estruturante para que a gente consiga desenhar qualquer estratégia de saúde digital, né? E hoje eu acho que essa parceria público-privada para financiar essas redes, né, públicas, né? Então, você tem cidades que você tem um Wi-Fi público, né? Como a gente consegue levar essa conectividade para esses lugares mais remotos, para que todos. Porque hoje a gente vê que 90% das pessoas têm um aparelho de celular, né? Então, já tem o acesso ao aparelho. Mas aí a segunda barreira é, ok, meu aparelho precisa se conectar à internet. Como é que eu faço isso, né? Então, enxergo muito também essa questão de uma parceria público-privada para que a gente possa investir nesses locais, né, de rede pública mesmo, locais de conectividade, onde você consiga colocar nas comunidades antenas, enfim, que possam levar o sinal e essas pessoas consigam garantir aí um acesso. Acho que tem algumas experiências que já foram feitas por algumas organizações não governamentais, assim, do terceiro setor, para Papa Nicolau, né, estimulando as mulheres a agendar com SMS, né, nada muito sofisticado, mas já aumentou, assim, acho que foi mais de 30% a adesão e a realização do exame. Acho que só de estar consciente,
né? Aquilo. Só de ter a lembrança já tem um impacto, né? É o efeito placebo ali, né? Só de eu falar, se alguém falar para mim que eu preciso fazer em um canal que eu tenho mais acesso, já facilita que eu faça. Então, eu também enxergo que a gente possa avançar, e acho que você trouxe uma lembrança muito boa, né, Fernanda, que é as associações de pacientes, né? Elas têm força política e social aí também para colaborar com essa evolução. Renata, não sei se você quer trazer algum ponto em relação a isso. Tem mais 2 perguntas aqui, o pessoal tá. Tem 3. O pessoal tá animado aí nas perguntas. Jennifer. A Jennifer Ribeiro Santos fez a pergunta aqui. Quais são os principais desafios enfrentados na implementação de tecnologia nos cuidados com saúde feminina? Acho que a Renata vai conseguir trazer para a gente essa visão. Como esses desafios variam entre diferentes contextos, como áreas urbanas e rurais, né? Existem barreiras específicas relacionadas à aceitação cultural ou resistência à mudança entre pacientes e profissionais de saúde? Tá, vamos lá. Eu acho que a Ana Fernanda trouxe um pouco, né? Então a gente está num país continental onde a gente tem gente que tem muito acesso e gente que tem acesso quase nenhum, né? Então isso é uma barreira muito grande, mas a gente pode pensar aí que existam maneiras para a gente escalar e diminuir essas barreiras, né? Mas eu acho que a informação para elas precisa chegar também, né? Então, desde a gente tem aplicativos voltados para a saúde da mulher, onde ele vai mostrar sobre ciclo menstrual. Eu acho que esse é um aplicativo, tem vários, né, na verdade, que a gente tem mais conhecimento, mas que vão também desde, às vezes, da fertilidade, às vezes alguns aplicativos que já vai monitorar eh, a menopausa, sintomas da menopausa. A gente tem hoje os relógios, né, que está muito conectado também com essa tecnologia e também voltada para a saúde da mulher, né. Mas eu acho que hoje as mulheres têm mais acesso e isso está sendo visto de uma forma positiva, né. Então, a gente ter uma navegação que olha para a saúde da mulher e a lembre, né, de manter os seus exames em dia, de fazer a intervenção correta na hora certa. Então isso eu acredito que tem sido visto com bons olhos, né. E aí não só da saúde da mulher, principalmente, que é o tema, mas da população como um todo. Boa, tem caminhos, né? Se a gente quanto mais informar, levar, mas tem uma mudança cultural. Até a Tatiana fez uma pergunta assim, pensando um pouquinho nessa mudança cultural, né? Ela falou: e quando os sinais das doenças das mulheres são ignorados? Como mudar a cultura que não é comum ter cólica, alteração da função intestinal e urinária durante o período menstrual, ressecamento de pele, desânimo e outros sinais ditos comuns? Uma coisa é ser comum, outra coisa é ser normal, né? Comum acontece com bastante gente. Agora, aquilo ser normal é diferente, né? Pode ser comum, mas não é normal. Que podem ser sinais de doenças graves, como a endometriose. Então, como a gente sensibiliza também, né? O outro lado, né? Assim, você tem que sensibilizar a mulher para falar: olha, pode acontecer com bastante gente, mas não deveria. E você tem que sensibilizar a equipe que vai trabalhar com essa mulher, para que eles comecem a tirar um pouco dos tabus também que foram construídos ao longo dos anos. Como é que vocês veem isso? Eu acho, Ana, que começa com informação, né? É informação e a gente ter centros de referência onde propaga essas informações, né? Onde diz para a mulher: olha, não é normal sentir dor, né? Então a gente tem um time especialista aqui de sintomas para endometriose, que vai desde cólica intensa, dor lombar, dor pélvica, dispareunia, que é a dor na relação sexual. Então isso não é normal, né? E eu acho que é informação. Então a gente precisa munir as mulheres de informação. Então saber quais são os sintomas e aí o que ela precisa fazer
É a mesma coisa de informação, então, nos exames preventivos do câncer de mama, né. Quando a gente faz uma divulgação e faz com que essa mulher entenda que o autoexame mensalmente é algo importantíssimo para ela, então ela se imune disso e ela tem autonomia aí para fazer e ir atrás, de, às vezes, de um centro de referência, mas eu acho que a base de tudo é munir essas mulheres de informação. Falar mais sobre, né, também, né? Acho que quanto mais se fala sobre, né, tira esse lugar do normal, né? Eu vejo a escola como um ambiente, assim, muito propício para a gente começar a fazer, esse aculturamento aí da população, né. Então acho que, atuar com jovens, né, eu vejo muito assim, por exemplo, hoje eu uso, né, estava até mais cedo contando para Ana Carolina, eu uso muito mais o TikTok, muito mais por uma influência, por causa das minhas filhas, né, do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso nas famílias repercute muito, né. Então, quando a gente leva a informação para as escolas, né, não só das matérias curriculares, mas relacionadas à saúde, né, de autocuidado, eu acho que isso traz uma transformação para a população, porque isso é educação, né. A gente tem a educação formal e a gente tem a educação de coisas gerais da vida, né. Então eu vejo a escola, assim, como uma grande oportunidade, né, de trazer isso para as pessoas e que elas possam, às vezes não tão precocemente, né, mas para trazer isso dentro de casa, que isso possa ser discutido, né, que possa ser comentado dentro de casa, e aquela sementinha, né, que é plantada e ela vai mudando de geração para geração. Então acho que quanto mais precocemente a gente introduz e a gente mostra, né, que o que não é normal, o que tem que ser visto, como eu me conheço, né, que o mais importante de tudo isso, eu posso ter todas as informações, mas eu preciso me conhecer, né, porque às vezes eu tenho dor, mas eu tenho uma alta tolerância à dor, e daí não está normal também, mas eu acho que aquilo é normal, então assim, eu acho que tem uma questão aí de autoconhecimento também e empoderamento, e acho que isso a gente faz somente, né, com conhecimento, com educação. Então eu vejo as escolas, assim, como um local em que a gente conseguiria trazer muitos projetos, né, e começar a educar desde criança, né, acho que o que é pertinente cada faixa etária, mas trazer isso para adolescentes, enfim, trazer como uma coisa muito natural e comum a gente falar sobre a saúde da mulher, né, assim, com uma pauta do cotidiano que tem que ser do dia a dia, de a gente se olhar desde sempre, né. Perfeito. Acho que é muito isso, né? A educação ela pode ser feita pelos profissionais de saúde, mas se ela atingir ali, né? Sempre tem uma mudança geracional, né? Então leva-se uma geração para você ter uma mudança de cultura. Se você começa isso na escola, e eu acho que esse ponto que vocês trouxeram, que é do autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer, conhecer o meu corpo, entender os meus limites, entender o que eu posso esperar ou não, né? O que é natural ou não, e começar a falar sobre isso. E as redes sociais, hoje, elas acabam sendo grandes veículos também, né? A gente sabe que tem muita coisa que é propagada, que talvez não seja tão útil, mas, né, a gente pode influenciar de uma maneira positiva e trazer bastante informação útil, né? Acho que quanto mais pessoas aí que são especialistas, que têm conhecimento e conseguem compartilhar essa informação nas redes sociais, mais se chama atenção, né? Você começa a colocar em pauta coisas que às vezes não eram colocadas. Até eu vi recentemente em rede social a questão da dor de cabeça, que a maior parte de mulheres tem muita questão com enxaqueca, né? Mas quando a gente fala de saúde da mulher, ninguém está olhando para enxaqueca. Poucas iniciativas de saúde da mulher tratam de enxaqueca, acabam tratando mais de infertilidade, que o problema é mais 50-50, né? É 50% do homem e 50% da mulher. Agora, a enxaqueca é muito mais um problema de saúde da mulher do que outras questões a gente acaba não tratando, né? Então, acho que trazer esses assuntos à tona, né? Trazer as informações relevantes do que você pode aceitar ou não, trazer reflexões para a sociedade, usando as redes sociais para isso também é um bom caminho. E acho que a escola aí, como a Ana Fernanda trouxe, é excelente. Gente, eu vou soltar. Agora, vocês fizeram perguntas, agora eu vou fazer perguntas para vocês, então eu vou soltar mais uma enquete aí para ir finalizando aqui o nosso webinar. Então, vou fazer mais uma perguntinha, vou soltar aí para vocês, e se vocês puderem
responder, lembrando que como a Adriana trouxe aí no nosso chat, as respostas são anônimas, tá? Então, podem responder, ser sinceros, ninguém vai se aproveitar desse dado para nada, é só mais para conhecimento e temperatura aqui também. Gente, a gente está caminhando para o fim. Eu queria fazer uma última pergunta do público e depois abrir aí para as considerações finais de vocês, né? A mensagem final aí que vocês querem deixar para quem está nos assistindo. Tá? O Alan, ele trouxe uma pergunta aqui, para o profissional de navegação, quais são as dicas para se preparar para a adoção de novas tecnologias, né? Como vocês trouxeram, o pessoal está animado, tem receio, tem animação, a gente teve até protesto na Califórnia, né, contra a inteligência artificial. Vocês aí que são super antenadas, quais dicas que vocês dariam para se preparar, para que a pessoa esteja apta e à frente aí para adotar essas novas tecnologias? Acho que, primeiro de tudo, acho que está atualizado, né, dentro aí, não sei se o Alan trabalha diretamente aí com navegação, acho que está atualizado, tudo que a gente tem disponível, né, no mercado hoje, e entender, acho que mais que tudo, entender a sua realidade, entender quais dessas tecnologias ela se encaixa, tanto para a instituição, mas também para o público que você atende, né. Hoje a gente dá um exemplo aí de oncologia, a gente está falando de endometriose, mas acho que hoje a gente vê amplamente a navegação, né, sendo implementada em diversas áreas da saúde, né, e com ganho gigantesco. Eu acho que primeiro é isso, e segundo está aberto a essa inovação, né, e não entender como alguma coisa em que ela venha para substituir, mas sim como alguma coisa que venha para somar dentro dessa prática do dia a dia e dentro aí do que a gente entrega para o paciente, dentro do cuidado que a gente entrega para a população. Eu acho que a gente vai ver muita mudança ainda, né. E eu acho que a navegação ela é uma das mudanças que vai acontecer e eu ouso dizer aí que isso tende a ir não só para oncologia e, ampliar tanto para a rede privada quanto para a pública, e aí abrangendo várias áreas, né, para que o paciente venha para o centro do cuidado, realmente, e a gente olhe o paciente como um todo, né, entregando valor para ele e desfechos que importam para ele também. Eu acho que isso vai ser bastante ampliado nos próximos anos. Perfeito. Acho que é isso. Esteja aberto, né? Esteja atualizado, busque conhecer. E aí você pode se tornar um pioneiro e começar a influenciar as pessoas ao seu redor também, porque todo mundo agradece, né? O centrismo do paciente é facilitado pela tecnologia e todo mundo no sistema agradece. Queria escutar vocês deixar as palavras finais aí, Renata, Ana, para a gente poder ir se despedindo do pessoal. Tá. Eu queria deixar que eu vejo inovação aí meio que um sinônimo de controle e conhecimento. Eu acho que cada vez mais, né, quando a gente pensa no paciente, cada vez mais o paciente ele tem um conhecimento sobre a sua saúde, o que tem de melhorar a prevenção. Eu acho que cada vez mais aí com a inovação, a gente tem, por exemplo, aplicativos de estilo de vida, alimentação, exercícios que trazem e promovem a saúde. Acho que a inovação ela desempenha um papel fundamental na melhoria da saúde, então fomentando todo o ecossistema. Então ela cria conexões, né, inovação, ela permite um tratamento médico avançado, diagnóstico precisos e precoces, acho que facilita aí o acompanhamento dos pacientes com soluções focadas tá, aí na saúde do paciente, no bem-estar, e ela oferece o fomento de colaboração multidisciplinar, né, que acho que através da inovação a gente tem isso, e apoiando aí a pesquisa, treinamento e capacitação dos profissionais, né. Então acho que eu deixaria essa mensagem aí quando a gente pensa em tecnologias e inovação.
Eu acho que a gente viu, né, eu que sou ali dos anos 80, a gente viu a tecnologia ganhando um espaço muito grande, né, então, há pouco tempo atrás a gente não tinha prontuário eletrônico, então era tudo à caneta, né, e a tecnologia veio para facilitar isso, e agora eu acho que a tecnologia está ganhando espaço no acompanhamento desse paciente fora do hospital, então a gente quer mesmo que eles fiquem pouco tempo no hospital, né, e esse acompanhamento extra-hospitalar, a tecnologia vem como um ganho enorme, pra medicina, né, e eu acho que isso é só a pontinha, só o começo, eu acho que a gente vai evoluir muito ainda na questão da tecnologia olhando para os pacientes extra-hospitalar. E e é isso, eu quero agradecer a participação, Ana, Carolina, obrigada, foi um prazer. Não, eu que quero agradecer a vocês, as discussões foram ótimas, muito obrigada por trazerem aí insights importantes sobre o cuidado da saúde da mulher, sobre como a tecnologia pode revolucionar, personalizar, ampliar essa entrega que a gente faz e essa visão que vocês têm aí. Parabéns pelos trabalhos que vocês estão conduzindo, inovando à frente aí das instituições que vocês fazem parte, colocando as mulheres no centro e se apoiando para cada vez mais, né, cuidar de mais mulheres melhor. Queria agradecer a todo mundo que participou, que esteve conosco aí nessa última 1 hora. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Para mim foi muito, aprendi muito, fiquei muito feliz aí de dividir esse espaço com vocês. Um abraço e até a próxima. Obrigada, viu? Obrigada a vocês aí, parceiras na web, foi ótimo dividir um momento com vocês, e aí todo mundo que nos assistiu. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.